Fernandão, como é que você avalia o resultado e o contexto dessa vitória neste momento, faltando 6 rodadas, o Inter com 7 pontos de diferença para o G4? Acho que foi importante a maneira na qual nós encaramos a partida. Começamos bem o jogo, conseguimos criar, principalmente a posse de bola, criar oportunidades. Depois caímos um pouco, eles conseguiram o gol, tiveram 2, 3 oportunidades ali em sequência. E no final do primeiro tempo nós realmente crescemos de novo, fizemos um grande final de primeiro tempo. No segundo tempo já era esperado que eles viessem para cima da maneira que vieram. A gente estava tentando encaixar uma bola, conseguimos 2 ou 3 bolas muito bem trabalhadas pelo lado. Acima de tudo, a determinação que a equipe teve, o empenho, o brilho de realmente saber que era um jogo importantíssimo para a gente, por ser um adversário direto nessa briga pelas primeiras posições. Então realmente terminou muito bem e parabéns aos jogadores que fizeram um grande jogo. Talvez alguns torcedores, depois da grande vitória de hoje, eles fiquem com a seguinte questão na cabeça. Bom, como é que o time tem o desempenho que teve contra o Atlético e o Figueirense e aí enfrenta um inimigo direto, que é 5º colocado, fora de casa e vence? Qual é a explicação, Fernandão? Eu acho, o Atlético eu já disse, nós sofremos, principalmente no segundo tempo, Atlético Goianiense no caso. O Figueirense, eu acho que nós fizemos uma boa partida. Eu acho que a derrota foi dolorida, mas a gente não pode mudar o que aconteceu no jogo. Eu acho que durante a partida nós criamos muito no primeiro tempo, criamos a oportunidade de fazer o 3º e o 4º gol no segundo tempo, com bola batendo na trave, o zagueiro tirando em cima da linha, a bola do Cassiano. E faltou concentração, faltou aqueles 3, 4 minutos finais, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, e nós acabamos perdendo aquele jogo. Hoje a equipe trabalhou bem, conseguiu uma virada importante, nós tínhamos trabalhado muito na segunda-feira esse tipo de jogada para achar o D'Alessandro ali, para achar o próprio Diego e o Dagoberto na movimentação deles. E realmente no momento que nós conseguimos fazer, tivemos 3, 4 oportunidades da maneira que a gente tinha planejado. Então, é jogo a jogo. Hoje foi um jogo importante, eles sabiam que era final, eles sabiam que era um jogo realmente que valia muito pra gente. E a próxima meta é sábado. A próxima meta é o Palmeiras à tarde. O que fazer para evitar essas oscilações de desempenho e manter no próximo jogo um desempenho pelo menos próximo de hoje? É possível? É possível. O grupo tem qualidade para isso, tem condições de fazer isso. A expectativa era, principalmente depois da grande partida que nós fizemos contra o Atlético Mineiro, que a gente pudesse fazer uma boa sequência contra o Goianiense e o Figueirense. Mas bom, já passou, a gente começa a lamentar pontos, então não adianta. É daqui para frente, a gente não pode começar a lamentar os pontos daqui para frente e tentar recuperar o máximo até sábado à tarde e fazer com que a equipe realmente tenha um desempenho tático dentro de campo, que eles possam suportar o ritmo dos 90 minutos. Fernandão, pode parecer até meio incoerente, desculpa, mas nessa altura do campeonato é mais difícil pegar um time lá da zona do rebaixamento? Não é difícil, eu já tinha dito isso do jogo do Atlético Goianiense. Quando você ainda tem a responsabilidade de jogar buscando algo, você ainda tem aquele receio, você se posiciona, você tende a marcar, você procura não sair tanto. E quando você já vê que o fato está praticamente consumado, você se libera, é normal. E eu sabia que o Atlético Goianiense e o Figueirense também, eles iam vir pro tudo ou nada, para tentar buscar um contra-ataque. E acabaram conseguindo e tendo êxito nas partidas deles. É complicado, e o próximo adversário é o Palmeiras, que está nessa situação também, está vindo numa boa recuperação. E a gente tem que estar realmente muito atento para conseguir um bom resultado dentro de casa. Nós estamos sofrendo muito dentro de casa, eu já disse isso há um tempo atrás, que esse campeonato nós não estamos brigando por algo maior, porque realmente a gente sofreu muito em casa. Então, se concentrar bastante até sábado. O que te preocupa mais? O que foi determinante no sábado, hein, Fernandão, por favor? Não, essa questão tática que o Palmeiras colocou, a maneira que eles vêm jogando, com uma saída rápida de transição ofensiva. A bola parada do Marcos Assunção, obviamente, incomoda, como o de hoje a do Juninho incomodava. Então, vamos a partir de manhã trabalhar bem esse jogo do Palmeiras. Fernandão, o que foi determinante, na sua opinião, para que jogadores como o D'Alessandro e Forlan tenham voltado ao time titular jogando bem? A movimentação que eles tiveram, a maneira na qual a gente tinha combinado de abrir os espaços. O Diego, ele se movimenta muito bem, ele consegue se movimentar em cima da última linha do adversário com uma qualidade imensa.
E se essa bola chegar no pé do meia ou do lateral com uma qualidade boa para que ele possa achar o Diego, ele está sempre se movimentando com uma capacidade incrível. Então, hoje ele teve méritos nas duas finalizações, depois em uma outra também que teve pelo lado direito, junto com o Ney. São dois jogadores importantíssimos, que a gente sabe da importância deles, e a gente tem que trabalhar sempre para que eles possam manter esse nível de apresentação. Fernando, a última vez que o Internacional venceu o Vasco aqui em São Januário foi em 2007 com 2 gols seus. Você se enxergou hoje no Forlan, o que você achou do desempenho dele, que fez 5 gols, 2 dele nessa partida de hoje? Eu lembro daquela partida, a gente tinha lembrado até na coletiva de ontem, mas a gente não pode viver muito o passado, a gente tem que viver o presente. Eu tinha comentado isso para eles e realmente o Diego foi muito bem, uma movimentação incrível, fez 2 grandes gols, tivemos outras oportunidades com outros jogadores e é sempre bom. O São Januário é um estádio muito aconchegante, gostoso de se jogar, difícil de se jogar contra o Vasco aqui, por isso que a gente tem que valorizar muito essa vitória. O Inter vive um processo político-eleitoral que coincide com a reta final do Campeonato Brasileiro. Você conhece muito bem esse ambiente, né, Fernandão? Os 2 candidatos de oposição já disseram que querem um técnico experiente, com experiência, vivência no futebol, dando a entender que se eles forem eleitos, você não permanece. E o atual presidente, Giovanni Luiz, que se colocou à disposição para concorrer, não anunciou o vice de futebol e não falou em técnico ainda. Como é que é para você trabalhar essa reta final sem saber o futuro? Super tranquilo, eu não tenho problema nenhum em relação ao ano que vem, também não tenho nada garantido em relação ao Giovanni. E estou muito tranquilo, estou querendo fazer o meu trabalho, querendo provar a cada dia que eu tenho capacidade de estar onde estou. E o futuro a Deus pertence. O meu futuro é o jogo contra o Palmeiras. Eu vou estar concentrado, muito concentrado amanhã para realmente tentar fazer o melhor para que a equipe jogue com uma qualidade, com nível da maneira que se mostrou hoje. Então, vou sempre trabalhar dentro do que eu trabalho, na parte tática, no estudo do adversário, que eu sempre faço. Nós, infelizmente, tivemos momentos de muita oscilação durante o campeonato, perdemos jogadores importantes em determinados momentos e mesmo assim mantivemos um bom nível, às vezes não com a vitória, mas a maioria das vezes com maior posse de bola, a maioria das vezes com maior finalização, maior oportunidade de gol, e as coisas acabaram não acontecendo em determinado momento. Então, em relação a isso, em relação a adversário do Giovanni ou o próprio Giovanni, eu não tenho nada garantido com o Giovanni também, e ele tem toda a capacidade de escolher aquilo que ele imagina para a próxima temporada. Nós sofremos muito várias situações, tem a questão do Beira-Rio também, que foi diferente, o torcedor ficou mais distante, o torcedor ficou numa quantidade muito menor do que o habitual, que se tem sempre ali dentro do Beira-Rio, e isso aí dificultou em determinados momentos o Inter jogar dentro do Beira-Rio. Então, eu já sabia disso tudo quando eu assumi, já sabia da questão política que viria, mas assim que as coisas funcionam, eu sempre disse, não tenho medo e não sou acomodado, porque poderia muito bem continuar no meu cargo e não me expor, e eu sempre estou me expondo, porque eu sei que eu tenho capacidade de estar onde estou. Bom, o Beira-Rio, sem dúvida, Fernandão, foi um fator que colaborou para o Inter não ter conseguido resultados positivos, principalmente jogando em casa. Agora, outro aspecto que pesou foram os desfalques, né? Jogadores lesionados, suspensos, convocados. E ontem, na entrevista, você disse que na sua cabeça tem um time ideal. Ele é muito próximo desse que jogou hoje, à exceção Damião e Índio, que ficaram fora? É muito próximo. O Índio, eu já disse, o Índio é titular desse time, não está jogando porque está voltando de uma lesão, e a gente, mantendo o processo de tantas lesões que nós tivemos aí, antecipando volta de jogadores, às vezes precipitadamente, vou segurar um pouco mais para que ele realmente possa estar super bem. Já treinou super bem na segunda-feira, é um jogador com uma capacidade incrível, eu digo isso, um dos grandes zagueiros que eu joguei ao lado e que eu vi jogando, porque é um cara extraordinário. E a questão dos desfalques é normal. Dentro da minha cabeça eu tenho um time ideal, obviamente, mas tenho que fazer, acima de tudo, com que esses jogadores estejam motivados, que esses jogadores estejam no momento certo, juntos, para que eles possam se entrosar. Porque às vezes você tem um time ideal e nunca nem treinou o time ideal que tem na tua cabeça. Então é difícil quando isso acontece. Falasse para o colega ali, quando perguntado sobre os times que estão na zona de rebaixamento, que às vezes é mais complicado que os times jogam livre, estão numa situação quase impossível de atingir o objetivo. O Inter está numa mesma situação, graças a Deus não no rebaixamento, mas para buscar a Libertadores. Então é jogo franco, é atacar e ir para cima do Palmeiras sábado?
Não, mas com responsabilidade. Hoje também era um jogo que a gente buscava o ataque e no segundo tempo a gente acabou se defendendo muito bem. E nem sempre querer vencer é só atacar. Eu acho que você saber se defender muito bem e sair numa condição boa para o ataque, bem organizado, se preocupando, como hoje nós nos preocupamos. Eu sabia do Carlos Alberto, sabia do Éder Luiz, por isso que eu segurei um pouco mais o Igor para dar liberdade para os dois laterais hoje, de jogarem abertos pelo lado, para a gente ter essa bola chegando ali e criar o espaço para o D'Alessandro por dentro. Você sabendo se defender bem, ao natural você chega lá no ataque. Então não é como a gente tem a gíria, né? Atacar como tem essa gíria no futebol. Então você não pode só atacar, colocar 5, 6, 7 jogadores atacando e se despreocupar lá atrás. As coisas, você tentar manter um time equilibrado faz com que você consiga chegar lá na frente com boas situações. O Dagoberto te preocupa para o jogo do final de semana? Ele disse que sentiu. Preocupa porque eu já tinha colocado o Cassiano lá do lado antes de bater a falta. Eu acho que foi uma falta que teve. Eu já tinha mandado sair, já tinha mandado pedir para ele sair, ele não tinha sentido. Aí o Muriel quebra uma bola nele e no lance que ele vai buscar a bola ele sente. Pô, eu fiquei, no mesmo local? Fiquei chateado. Não vi, eu acho que foi posterior. Eu fiquei chateado porque o Cassiano já estava lá do lado, já esperando. Eu tentei no final do jogo crescer um pouco mais a equipe com a entrada do Cassiano, com a entrada do Rafael e depois no final da partidinha, lá no final da partida mesmo com o Josimar, para realmente crescer, porque a bola aérea deles estava sendo perigosa e o meu time hoje estava baixo, tanto que eu tive que colocar o Diego e o Dagoberto na barreira, tive que colocar o Fredinho como primeiro homem no escanteio cobrado para colocar o Guina Azul para marcar individual lá dentro da área. Então meu time estava abaixo, por isso que as mudanças da maneira que eu fiz foi para crescer o time um pouco no final, tendo em vista que eles estavam tendo essa questão de bola aérea o tempo todo. Pode ser um problema o Dagoberto, porque ele disse que foi no mesmo local que ele sentiu desconforto muscular. O Damião, você conta para o sábado? Não sei ainda. Damião estava sentindo o adutor ainda. Vamos ver, o Damião ficou muito tempo sem treinar. Vamos ver o que o Hélio Carraveta vai me dizer amanhã, juntamente com o pessoal do departamento médico. E o Dagoberto preocupa. Preocupa porque sentiu no último lance, não foi uma dor muscular ou algo pesado. Ele realmente sentiu no lance. Quando sente no lance daquela maneira ali, 2 dias depois você tem um jogo, é complicado, preocupa sim.